Oi, tudo bem? Estou de novo aqui com vocês, professora Irisane Vieira, e vamos falar sobre língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é acentuação gráfica. Ai, professora, para que inventaram essa história de acentuação? Gente, acentuar é importante, é muito importante. E quero dizer para vocês que não é a maioria das palavras que são acentuadas, tá? É a minoria. Então fica feliz que vai dar tudo certinho. Vamos lá? Olha só, primeiro eu quero que vocês vejam aí bem direitinho por que, né, que aconteceram algumas mudanças e todo mundo fica confuso. Ih, isso aqui acentua, não acentua mais? Acabou, como é que é? Caiu o acento de tudo? Não. Não houve mudança total, houve uma mudança parcial e é sobre ela que nós vamos falar hoje. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 veio substituir o Formulário Ortográfico de 1943, definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, comumente chamadas de nova ortografia. O objetivo era unificar a escrita nos diversos países falantes de língua portuguesa. Em vigor desde 2009 e obrigatório a partir de janeiro de 2016, apresentou algumas alterações em relação às regras de acentuação das palavras. Que alterações foram essas? E é o que nós vamos ver agora. Olha só, antes de nós iniciarmos propriamente dito sobre acentuação, eu quero falar um pouquinho sobre tonicidade das palavras. Existe a acentuação tônica e a acentuação gráfica. A acentuação tônica, ela está relacionada à sílaba mais forte da palavra e não necessariamente, ou seja, ela não terá aquele sinal gráfico que indica o acento gráfico, ok? E como é que se dá isso? Não sei se vocês lembram que as professoras, eu acho que lá do quinto ano, falavam sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E nós, para podermos entender direitinho quando acentuar ou não acentuar uma palavra, nós precisamos relembrar algumas coisas, tá bom? Dá uma olhada aí no quadro. Monossílabos. Monossílabos, como o próprio nome já diz, são palavras de uma única sílaba. Existem os monossílabos tônicos, que nós chamamos fortes, e os monossílabos átonos, que nós chamamos fracos, né? Fracos em relação ao som. Então, nós temos os tônicos aí, paz, nós, fé e sol. Os monossílabos tônicos são todos acentuados graficamente. Os átonos não. Paz, nos, me e etc. Vamos agora para as oxítonas. O que são palavras oxítonas? São justamente as palavras de trás para frente, tá, gente? Cuja última sílaba é a mais forte. A última sílaba é a sílaba tônica. Exemplo, café, cajá, você, avó, maracujá e pajé. Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, sempre contando de trás para frente, da esquerda para a direita. Exemplos, lápis, fênix, bíceps e repórter. Temos também as proparoxítonas, que são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Exemplo, repórteres, música, século e assim por diante. Os monossílabos tônicos. Como eu falei anteriormente, todos eles são acentuados? Não. São acentuados apenas os monossílabos tônicos que terminam em A, E e O. Singular ou plural, tá, gente? Então, eu coloquei só no singular para que você tenha mais facilidade de visualizar e memorizar as terminações dos monossílabos. Mas são singular e plural. Exemplos, pá, mas. Esse mas aí é de mal, tá? É o plural feminino de mal. Fé, pés, pó e nós. Então, são acentuados os monossílabos tônicos, cujas terminações são a, as, es e os. Acentuam-se também os ditongos abertos dos monossílabos tônicos. E o que são ditongos abertos? Espero que você não tenha faltado essa aula de ditongo, hein, galera? Vamos prestar bem atenção nisso aí. Então, o el, ei, oi, né, são ditongos abertos. E eles são chamados de abertos justamente pela forma como nós o pronunciamos. El, ei, né, não ei, nem oi, que esses são os fechados. Nas palavras monossílabas tônicas, eles permanecem acentuados. Céu, réis, rói e véu.
Oxítonas. As palavras oxítonas também todas serão acentuadas? Não. Apenas as terminadas em as, es, os, em e ens. Então, não são todas que são acentuadas. Se alguém perguntar para você, por que cajá é acentuado e caju não? Porque as duas, mesmo sendo palavras oxítonas, cajá termina em a e caju termina em u, está fora da regra. Não faz parte das terminações das oxítonas que são acentuadas. Exemplo, então, das oxítonas. Cajá, sapé, avô, vocês, armazém, parabéns. Professora, mas não existe parabéns. Gente, mas ele faz parte das regras, dessa regra das oxítonas, que termina em mais S. Parabéns. E das oxítonas também acentuam-se os ditongos abertos, como herói, chapéu, ilhéus, escarcéu. Ah, professora, e por que heróico não acentua mais? Ah, porque heróico, nós vamos ver mais adiante, que é uma palavra paroxítona. Os ditongos abertos das paroxítonas não existem mais, mas das oxítonas mantém-se, eles permanecem. Paroxítona. Gente, essa é a mais difícil um pouquinho de memorizar as terminações, porque não são todas também que são acentuadas. E nós precisamos memorizar essas terminações. Se você observar as letras que estão aí na tabela, eu criei uma palavra do R, N, L, X e S, coloquei rouxinols, né? Rouxinol vai me fazer lembrar de algumas letras já da regra. E depois eu memorizo as que não estão dentro dessa palavra. Então, as paroxítonas só serão acentuadas as que terminarem em R, N, L, X, S, I, IS, UUs, UNS, ON, PS e ditongos, sejam eles ditongos orais, nasais, crescentes ou decrescentes, ok? Exemplos: repórter, hífen, tórax, ônus, álbum, bíceps, história, órfão e ímãs. Continuando aqui das paroxítonas, o que mudou então? Não se acentuam mais os ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas. Lembra o que eu falei anteriormente? Esses mesmos ditongos abertos das oxítonas continuam sendo acentuados e dos monossílabos tônicos também, mas das paroxítonas não. Como era antes então? Androide tinha acento, boia, joia. Eu até faltou aí colmeia e assembleia, tá? Mas eles tinham acento anteriormente. Foi uma falha de digitação, pessoal. Ideia também tinha acento. Mas como é agora? Agora é androide, boia, joia, colmeia e assembleia e ideia sem acento. Atenção! Os ditongos abertos das palavras oxítonas continuam sendo acentuados. Então você pode perguntar, e o que mudou, professora? É isso que nós vamos ver agora. Não se acentuam mais os ditongos abertos e e oi das palavras paroxítonas. E como era antes? Antes todas elas eram acentuadas. Androide, boia, joia, colmeia, assembleia e ideia. E como é agora? Androide, boia, joia, colmeia, assembleia e ideia sem acento. Ou seja, os ditongos abertos dos monossílabos tônicos e das oxítonas permanecem acentuados, mas os ditongos abertos e, oi e el das palavras paroxítonas não se acentuam mais, ok? Entendido aí? Então vamos lá. Mais uma coisinha sobre as paroxítonas. As palavras com letras repetidas também não têm mais acentos. Antes, nós tínhamos vou, enjoo, vem, deem, perdoe, creem, todos acentuados. Mas agora, elas não têm mais acento. Vou, enjoo, vem, deem, perdoe e creem, como tem aí no quadro na tabela. E as palavras proparoxítonas? Nossa, gente, essa é a regra mais difícil de todas, para não dizer o contrário, tá bom?
Quando for uma proparoxítona, eu não preciso saber da terminação, porque todas elas obrigatoriamente serão acentuadas, independente da sua terminação, ok? Então, identificou que é uma proparoxítona, ponto, acentua. Exemplos: escândalo, trópicos, ângulo, matemática, cilíndrico, ênfase, fôlego. Todas elas serão acentuadas. E os hiatos? Espero que você também não tenha faltado na aula de hiato. O que é o hiato? É quando o i e o u tônicos, né, da segunda sílaba da palavra, forem fortes. Quando você separa a palavra, obviamente, eles serão uma sílaba, tá? Uma sílaba. E eles podem vir sozinhos, ou seguidos de S, ou seguidos de outras letras. Porém, eles só serão acentuados se eles vierem sozinhos ou seguidos de S. Se não for assim, não serão acentuados. Como nos exemplos: saúde, caída, saúva e país. Porém, mesmo eles ficando sozinhos na sílaba ou seguidos de S, tem duas situações, ou melhor, três situações aqui que nós precisamos prestar atenção. Serão acentuados o I e o U das palavras, o I e o U tônico das palavras, se eles vierem sozinhos ou seguidos de S, desde que antes dele não tenha NH, depois dele, ou seja, depois dele não venha um ditongo, tá? Ou que eles não tenham letras repetidas, que são os três exemplos que eu coloquei aí. Por exemplo, tainha. Tainha, se você separar a palavra, vai ficar tá, in, nha. Mas, professor, esse i não é tônico? Ele não deveria ser acentuado? Ele não está sozinho na sílaba? Está sozinho, mas logo depois dele vem o quê? NH. Então, ele não é acentuado. Nem tainha, nem rainha, nem moinho. Justamente por conta do NH que vem depois do i tônico. No 2, observa aí. Feiura, bocaiúva e baiuca. Por que que não são acentuados? Se você separar, vai ficar fe, i, u, ra. É assim que vai ficar? Não, gente. É um ditongo e os ditongos não se separam. Então, fica fei, u, ra. Ô, professor, então o u está sozinho. E aí ele deveria ser acentuado. Deveria, só que antes dele nós temos um ditongo. E se isso acontece, essas palavras, essas sílabas não são acentuadas. Então, feiura, bocaiúva e baiuca não recebem acento. Entenderam? Tem mais a questão das letras repetidas, como xiita, sucuba. Também são palavras que não são acentuadas, tá? Estão fora da regra dos hiatos. Acentos diferenciais. A gente sabe que existiam muitos acentos para diferenciar verbos, palavras, né? Alguns deles, saíram, outros não, que é o que nós vamos ver aqui nessa tabela. Os verbos ter e vir, por exemplo, na terceira pessoa do plural, eles sofrem uma alteração. No singular, eu digo ele tem, ele vem. No singular, eles não têm acento. Mas quando eu passo para o plural, eles têm e eles vêm, automaticamente e obrigatoriamente, eles devem ser acentuados. Os verbos convir, conter e deter também têm uma diferença. No singular, eles recebem um acento agudo, convém, contém e detém. No plural, acento circunflexo. Obrigatório isso, professora? Obrigatório. Também temos o verbo pode e pôde. Pode, quando é no presente do indicativo, não tem acento. Mas pôde, no pretérito perfeito do indicativo, tem que ter o acento. Por também. Nós temos o por preposição, né? Por onde você vai, a rua por onde ela foi. O por preposição não possui acento. Mas o por verbo, infinitivo pessoal, ele tem obrigatoriamente o acento. Eu mandei você pôr esse sapato fora da casa. Então, obrigatoriamente, para diferenciá-los, temos o acento. Continuando com os acentos diferenciais, o que mudou? Nós vamos ver. E continuando com os acentos diferenciais, gente, nós temos aqui os que foram abolidos.
para, né? Que antes o para-verbo, para diferenciá-lo do para-preposição, tinha acento, hoje não tem mais. Tanto o verbo como preposição não tem acento. É o contexto que vai determinar o significado ou o sentido do para, se ele é verbo ou se ele é preposição. O pela também verbo tinha acento, hoje não tem mais. Então, coa e pera do mesmo jeito, pera, tá? Não tem mais os acentos, eles foram abolidos. Atividade, vamos reforçar um pouquinho aqui. Identifica a oração em que o acento diferencial foi empregado corretamente. A. Mesmo com a pandemia, meu aluno não para de estudar. Para continua com acento? B. Maurício só faz o que lhe convém. Convém está no singular. É esse acento mesmo? Jonas pôs os copos sobre a mesa. Pôs do verbo pôr, né? No infinitivo pessoal, está correto sem acento? Eles têm uma casa na praia, em João Pessoa. Tem. É acentuado? Letra E. Ana está rezando por acentuado você. Qual seria o correto aqui? Na verdade, letra D, eles têm, está corretíssimo, né? Que está no plural do verbo ter, uma casa na praia. Letra D seria a resposta correta. 2. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Lembra que eu falei no início? A acentuação gráfica tem que ter o sinalzinho gráfico para indicar. Então, vamos lá. Letra A. Lápis, canoa, abacaxi, jovens. Eu já tiraria a letra A, porque lápis, né? Nós sabemos que tem acento. A paroxítona terminada em is. Letra B. Ruim, sozinho, aquele, traiu. Será que ruim tem? Não sei. Vamos continuar. Letra C. Saudade, ônix, grau e orquídea. Ônix e orquídea com certeza tem. D. Voo, légua, assim e tênis. Légua e tênis também tem. Então, vamos por eliminação. Flores, açúcar tem, álbum tem e vírus também. Então, não é essa. Voltando, então, letra B, resposta certa. Ruim, sozinho, aquele traiu, não possuem acento gráfico. E 3. A palavra variáveis recebe acento gráfico por atender exatamente aos mesmos critérios da seguinte palavra. Se você observar, variáveis é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, qual seria a próxima palavra que teria a mesma regra, o mesmo critério de acentuação? Vamos lá? Homicídio, letra C, porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, espero que vocês tenham aprendido. E regras são muito importantes. Nós vivemos na era da informação, então assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, veja esse slide para que você reforce esse aprendizado, tá bom? E não esqueça, plataforma Eduque, vá lá que as atividades estarão lá aguardando você, para que você possa exercitar, né, reforçar tudo que você aprendeu aqui, tá bom? Beijo e até a próxima!